Aproveitando esse período, né, de finzinho aí de férias escolares, em algumas cidades começa hoje aí o retorno das aulas, por isso tem estojo agora no nosso passo a passo, né, Fabíola? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Estojo de patchwork, que a gente pode fazer um estojo escolar ou até as mulheres sempre encontram coisinhas para guardar e deixar tudo organizado, Nossa, né? pra pôr maquiagem, guardar coisas na bolsa, super Linda. legal. Olha as peças, gente. Aí você pode aí só escolher as estampas, né, Fabíola? Eu, como tenho mania de retalho, então Eu particularmente gosto bastante eu também. gosto. E é prova de que de fato tudo se aproveita, né? Sim, não Nada perde se nada. perde. Olha lá, gente. Tem esse também rosinho, olha que graça. E você vai aprender a montar peças como essa, um estojo que pode ser escolar ou não, dependendo aí da sua prioridade. Por onde começar, Fabíola? Bom, como eu fiz o meu de retalhos, eu emendei retalhos de larguras diferentes, olha. Tá. Ele tem que ficar, isso aqui não foi feito para isso, eu só trouxe para ter uma ideia de como fazer. Ficar com 30 por 30, um quadrado de 30 por 30. Para o nosso estojo. Isso. Certo. Depois que emendou o retalho, vamos para essa etapa aqui, que é colocar na manta, no caso seria colocar na manta, eu usei manta 200 R2, seria abrir na manta, ó, colar, recortar e quiltar, que é passar essas costuras por cima, que é para fixar, olha. Tá vendo? Fica Além assim. de fixar, fica bonito, né? Dá um efeito Isso. bem bacana. E eu fiz uma aplicação. Em cada um deles eu fiz aplicação diferente. Ó, nesse eu pus passarinho, tudo isso nessa primeira etapa, Certo. tá? Então, depois que foi feito o quilt, nós vamos passar para a parte do forro. Eu tenho que medir quanto ficou o meu. É mais ou menos 30 por 30, mas não quer dizer necessariamente que tem que ser isso, tá? Tá. Olha, esse aqui ficou com 28, a medida, ó, por 29,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar duas partes de 16, olha, que eu já trouxe cortada. Isso aqui vai ser o forro, tá? Vou costurar um pé de máquina e vou deixar uma abertura no meio. Então, assim, ó. Essa abertura vai ser por onde a gente vai desvirar depois de pronto. Que depois fecha com pontinho invisível. Só mostra de novo pra gente a abertura ali pra câmera, Ó. Fabíola. Aqui. Ficou assim. Aqui vendo, olha. Tá. Vai ser a parte... Vai ser essa parte aqui, ó. Que eu já trouxe também. Ó. É essa parte que vai estar. Isso aqui vai ser a alça. Que no caso é isso aqui. Essa alcinha mede 6 por 15, olha. 15 por 6 centímetros. Vou dobrá-la, costurar um pé de máquina. Nesse caso, eu coloco a máquina no 4 para ela ficar um pouquinho mais fina. E já não precisar pôr manta dentro para encher. Vou desvirar. Fica assim. Depois vai ser feita uma costura na cor da linha do tecido que tá usando, uma costura de cada lado, para ficar assim, ó. Como eu trouxe essa já. Tá vendo? Uma de cada lado para fixar certinho. Então agora eu vou passar pro zíper.
Legal. Antes da gente passar pro zíper, vamos só reforçar as medidas? Então, a base da nossa estrutura aqui do nosso estojo, em média 30 centímetros, 30 por 30. A nossa tem Isso. 28 centímetros por 29,5. É, porque normalmente depois que você quilta, ela diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho, né? Mas pra você ter ideia, então, o tecido, Então depois é só 30 acertar. centímetros. O nosso forro foram duas Ele tem faixas. que ficar exatamente do tamanho do pano do que você tiver Tá. feito, entendeu? Aí depois que Se quiltar, ficou então, tira a maior, medida. tem que tirar um pouquinho a costura. Olha, se ele ficar maior, Vamos que mostrar esse aqui, caso, ó, ficou maior. Ó. Ó, ficou 1,5 centímetro maior, tá vendo? gente? Aqui eu tenho que tirar e deixar igual. Certo. Não pode ficar maior. E deixa Então, aquela abertura também ali no centro. Isso, então, quando eu tiver que tirar, como eu sei que deu meio, então eu tiro 75 milímetros. Ó, mais ou menos isso. Fica igual, Perfeito. tá vendo? E a alcinha mesmo? Qual a 15 medida? por 6. 15 por 6. Isso. Então agora eu vou passar pro zíper. O zíper, ó, ele vai ser exatamente do tamanho que for isso aqui, no caso 30 centímetros, 29, né? Mas 30 centímetros. Eu vou pôr o direito do zíper com o direito do que eu estiver fazendo. Eu fiz uma aplicação, olha, tudo antes, no caso é um cupcake que vai ter um botão aqui na ponta, como se fosse uma cereja, mas isso aí eu sempre coloco depois. Então, eu vou pôr o direito do zíper com o direito. E olha, o tecido já acompanhando. Então, vou fazer isso. Eu coloco só um botão. Usando o pé de máquina de pregar zíper. Então, depois que eu já preguei, eu passo de novo uma costura, só para ela ficar bem pertinho do zíper, não ficar aquele vão. Eu passo do outro lado. Certeza que ficou bem juntinho. Só para confirmar, você passou a costura no mesmo lugar, né, Fabiola? Não deu muita diferença. Tá. Acabou saindo no mesmo lugar, olha, a diferença é pouca. Vamos mostrar aqui para essa câmera? Ó, Olha lá, gente. aí o como ficou. zíper, olha como que ele ficou. Tá vendo? É pra ela ficar bem pertinho do... Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Assim. Vou colocar aqui. Tem sempre que pôr de pouquinho em pouquinho para não sair do lugar, porque o zíper ele corre bastante. Coisa que eu fiz aquela hora, que ver se tá longe. E passa a costura, né? É. Quando a gente dá
continuidade aqui à nossa costura. Intervalo rapidinho e a gente volta em instantes.